Pessoal, seguimos firme aqui na produção de conteúdo e quero falar para vocês aí, né, o porquê do descanso. Às vezes não tem a compreensão do que a gente usa um dia de descanso. Para contextualizar esse assunto, vou explicar como que se programa um treino, como se elabora não vou falar uma periodização, porque seria mais complexo, eu vou falar de macro, micro, meso, ciclo, períodos de preparação, períodos de base, períodos de treino específico, não é esse meu intuito. Também não estou falando com atleta aqui, eu imagino. Então vamos lá. Por que a gente então descansa? Quando a gente vai pensar em treinamento, e hoje dos modelos mais utilizados, que a gente chama de ondulatório, então o treino ele passa por todas as fases, né, que ele tem que ter um tempo fácil, ele progride para um ponto alto de intensidade, e aí a gente entra na recuperação. A recuperação é o que vai gerar todo o resultado que você fez anteriormente. Então, por isso que você prepara o corpo, sinaliza o corpo, então você faz 1, 2 treinos, onde o intuito ali é trazer uma atenção, o seu sistema nervoso vai entendendo que esse cara vai começar a fazer uma doideira, ele vai se atentando a isso e você chega na doideira, no pico alto, na parte mais alta do treino. Quando você chega nesse nível, o seu corpo ele precisa, para manter performance, entrar no estágio de recuperação. Isso acontece em todos os momentos. Se você pensar e olhar com uma visão macro e micro, isso acontece na hora do treino. Por exemplo, se você vai começar a treinar, né, hoje, começar a treinar, o que eu vou fazer? Vou aquecer meu corpo, vou preparar meu corpo, eu já não chego na intensidade. Depois eu vou para um momento mais de preparação, onde eu vou adaptar as cargas, onde eu quero executar um exercício, até chegar no ponto alto do treino, que é onde eu vou exercitar mesmo, eu vou executar parado. Quando eu faço isso, o que normalmente acontece? A gente precisa de ter um repouso, um descanso para fazer, por exemplo, outra série. E aí, se você transportar isso para o macro, dias na semana, acontece da mesma forma. Tá? Então, por que se descansa? Por que se descansa? Uma máxima que a gente fala, você cresce quando descansa, né? Você evolui quando você descansa. A partir do momento que você gera o estresse no seu corpo, ele vai, através de um negócio chamado homeostase, ele vai criar uma situação onde ele vai se adaptar àquilo que ele recebeu. Você deu um estresse muito grande nele, ele não entendeu nada do que você fez, treinou 3, 4 dias de forma muito intensa, e seu corpo entrou, então, em estresse metabólico, cansaço, fadiga. E aí ele precisa, então, agora, entender o que você fez para ele recuperar, para ele continuar, na verdade, sobrevivendo. Aí isso vai acontecer no descanso, porque ele vai, com tudo que você come, com o sono que você dá para o seu corpo, com o descanso, com toda a situação. Hoje, por exemplo, é normal aí fazer banho de água fria, fazer sauna. Nós assistimos de perto aí jogador de futebol, por exemplo, fazendo contraste. Neste momento, o seu corpo vai receber todos os nutrientes, ele vai receber toda a energia para ele voltar a um estado de energia, para ele continuar a evolução daquilo que você se propôs. Por isso que é importante, por exemplo, igual eu já falei para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Você ter uma real noção do que você está produzindo.
Por isso que hoje você vai ouvir, por exemplo, que musculação é diferente de treinamento. Porque treinamento, ele é contextualizado, ele tem um começo, um meio e um fim, um propósito. Vamos voltar a falar de atleta de novo. Um jogador de futebol, ele sabe que no final da temporada, que no final de um certo tempo, ele vai parar. E ele precisa parar. O corpo vai cobrar que ele pare. E por quê? Porque ele vai precisar voltar no modo de restauração. Seja ele, sei lá, cartilaginoso. Na verdade, cartilagem não regenera, mas, por exemplo, você volta a ter uma saúde nas articulações, você vai diminuir o impacto. Você melhora a saúde muscular, porque você vai diminuir o estresse metabólico, como eu já falei. Aquela incidência de o tempo todo você está com a musculatura cansada, aquilo vai diminuir, porque ele vai entrar de novo no período de descanso. Eu já treinei com algumas pessoas, com alguns técnicos, professores. Eu lembro de situação onde o professor realmente pediu, naquele período que a gente ia entrar de férias, para não treinar. Que a gente normalmente acostuma a treinar, né? É interessante, porque assim, às vezes a gente já não está mais movido, não é nem pelo resultado ali, é porque você já tem meio que uma rotina específica para fazer certas coisas, né? Então, assim, todo dia eu acordo e vou para a academia, por exemplo. Pensa quando você entra num período que você é meio que proibido de fazer isso, tem gente que já tem isso tão é, inserido na mente, assim, já está tão fixado, já está tão redondinha a vida que ele não consegue ficar, por exemplo, sem treinar. Então, o descanso, ele faz parte do treino. Ele é pensado, ele é programado, ele é ajustado para dentro de uma programação de resultado que você quer alcançar. Então, a gente fechar a aula de hoje, ou esse estudo de hoje, esse direcionamento de hoje, o descanso, ele entra, como eu disse para vocês, quando nós acionamos o nosso sistema parasimpático, que ele entra como um freio, ele é acionado como uma ferramenta de regulação. E aí, quando você está treinando, você usa o sistema simpático, que liga todos os seus motores, liga todas as suas ferramentas, acelera o coração, coloca você em estado de alerta, secreta hormônios ali para te deixar bem ativo, para funcionar. Mas quando você descansa, você aciona o sistema parasimpático, porque ele cuida da conservação, da manutenção do seu corpo. Então, ele regula a sua frequência cardíaca. Vamos dizer que ele melhora a sua digestão, ele regula a sua digestão, porque quando você, volta a repetir, quando você está sob muito estresse, às vezes você está mexendo com toda a estrutura do corpo, e a gente às vezes não tem noção disso. Por isso é importante beber água, regular a quantidade, estar sempre atento a essas coisas. Então, quando você descansa, você está dando essa oportunidade do seu corpo se ajustar, se reorganizar. Entendeu? O treino é importante. O descanso é importante. Uma vez, eu escutei algo que dizia o seguinte: a dieta é 50% e o treino é 50%. Só que a verdade, quando você vai caminhando e vai entendendo melhor as coisas, tudo é 100%, tudo é importante. Então, para você que quer um tipo de resultado, seja ele performance, constância, enfim, você precisa aplicar a nutrição, 100%, o treino, 100%, recovery, recuperação, 100%. E está envolvido com aquilo que você quer, 100%. Vamos usar um exemplo aqui, meio bizarro. Você é casado.
Aí você começa a fracionar. Tipo, eu vou dar só 50% no meu trabalho, no meu lado financeiro. Vou dividir 50% com a minha esposa. Vou dar só 50% de atenção, porque 50% eu preciso dividir com as outras coisas. Meus amigos, com o trabalho, enfim. Aí eu também vou dar só 50% de atenção, não sei, para os meus filhos, para um contexto aí que você tem dentro do seu casamento. Vai dar errado. Vão te cobrar os outros 50%. Então, em tudo que você tiver inserido, Jorge, é 100%. É tudo que você faz de forma intencional. Se você não quiser ter problema, ou depois não quiser também entrar na reclamação, que não dá resultado, não acontece, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Certo? Paulo Roberto. Então, a aulinha de hoje, enquanto eu faço o meu card, é esse entendimento. Por que que o descanso é importante? Por que é importante você dar atenção para isso? E para encerrar o nosso vídeo, não posso deixar de pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima. Fui!